Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Hoje, como vocês sabem, nós vamos continuar nossos estudos de história antiga. Nós vamos agora voltar para a Grécia e para a Macedônia, né? Geograficamente, né? E ver como que foi ali essa passagem do fim, após a morte de Alexandre o Grande, né? Até ali mais ou menos o meio, até o final ali do século III, beleza? Aqui vocês têm Antígono II Gônatas, que vai ser mais ou menos o primeiro rei ali da Macedônia e da Grécia, que vai conseguir, o primeiro que conseguir formar realmente uma dinastia estável ali. Embora a gente vai ver que foi um processo bastante difícil, né? Então lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, essa coisa toda. Lembra de ajudar a gente no Tipa.ai, por favor, é sempre muito bem-vindo. Tudo que vocês puderem ajudar ali, eu agradeço. Lembre-se também que aqui no canal a gente tem todo um curso de lógica, tem toda aqui a história da Grécia, e a gente vai continuar também para toda a história de Roma, do cristianismo, e até quanto Deus me deixar fazer, eu vou gravar os vídeos e botar aqui para vocês, beleza? Então se inscreve que com certeza a gente vai tocar em coisas que te interessam, se você tem interesse, né, nesses assuntos importantes, né? Eu ia falar, escreve que é interessante se você se interessa por esses assuntos interessantes, mas por história, por filosofia também, ciência, literatura, tudo isso. O cristianismo, né, religião católica, sobretudo, né, que é a religião nossa aqui do canal. Mas vamos lá. A gente estava falando sobre, né, o Ptolomeu, sobre Seleuco, sobre esses reinos, e eu não cheguei a comentar muito sobre como que foi exatamente a passagem da morte de Alexandre para esses reinos helenísticos, né? Porque na verdade foi um processo bastante confuso, né? Foi várias intrigas, várias brigas ali entre os sucessores, né? Esses sucessores se chamam diádocos, né? Não é viádocos, não é diabos, é diádocos, que significa seria um destinatário do trono, né? Seria sucessor do trono, basicamente, né? E o que acontece é que, primeiro que eu estava lendo que a monarquia macedônica, né, eles eram ali, ela cresceu muito na época de Filipe II, né, e do filho dele, Alexandre o Grande. Mas quando ela era um reino ali, ela era um tanto quanto, vamos dizer assim, tribal, né? Essa não seria a palavra que os historiadores usariam, mas pra gente hoje em dia isso faz sentido. Ela era muito ligada com os costumes, com aquelas relações ali pessoais, né? Então não era muito clara a linha de sucessão, né? Se você pega um pouquinho antes, né, de Filipe II, né, o pai de Alexandre, às vezes passa de irmão para irmão, né? Então não tem uma regra clara, não é sempre necessariamente o filho mais velho. É assim, é uma pessoa da família real, né, um homem da família real, que tem a capacidade militar e que seja aprovado pelo exército, né? Vocês lembram que tem durante a campanha, indo para o final da campanha de Alexandre, o exército faz uma greve ali e Alexandre manda eles embora, tenta continuar com alguns outros soldados para chegar até o mais longe que ele conseguisse, né, conquistar, né? E vocês lembram também que tem um momento em que tem uma conspiração contra Alexandre o Grande, né? E ele descobre esse complô para tentar assassinar ele. Então os acusados se sentam de um lado, né, Alexandre como uma das partes no julgamento, e o exército julga eles, né? Então vocês veem que o exército tinha esse papel, um autor fala que seria como uma monarquia constitucional, né? Talvez o termo seja muito diferente do que a gente entende hoje com isso, mas então não era muito clara a linha de sucessão e o império tinha crescido pra caramba, então gerou um baita de um problema, né? Que são esses diádocos, né? Então, eu coloquei aqui agora na Macedônia e na Grécia, né? Basicamente ficaram meio junto as duas, né? Mas a gente tem basicamente essa linha aqui de sucessão que foi a mais conturbada. Quando o Alexandre o Grande morre, né, em 323, tem dois candidatos à sucessão, que são Filipe III, o irmão de Alexandre, e Alexandre IV, filho de Alexandre. O filho de Alexandre era recém-nascido, né? E o irmão dele, na verdade, já era uma pessoa com problemas mentais e que não tinha capacidade de assumir. Então teve ali a regência, se não me engano foi de um cara chamado Perdicas, agora não tenho certeza, que era um dos generais.
Mas o que aconteceu é que os dois grupinhos ali de generais, né, de acordo com sei lá, as afinidades de cada um ali, eles formaram facções, né, um pro lado de Felipe III, um pro lado de Alexandre IV. Eu imagino que na verdade era só uma disputa entre eles, né, e os dois candidatos ali eram se diz em inglês proxy, né, são como se títeres, né, são fantoches ali, apesar de serem os herdeiros legítimos, né, digamos assim, mas para os interesses, são fantoches dos interesses desses grupos, né? Não é que eles tivessem assim muita afinidade por Felipe III ou por Alexandre IV, que era recém-nascido, né? Talvez algum outro tivesse, mas era muito mais uma questão de disputa por poder, né? Então, tem se eu não me engano, foi o filho do regente ali da Macedônia, que é Cassandro, ele vai tomar o poder. Na verdade, o pai dele, vou ver se eu consigo enrolar vocês um pouquinho aqui e pegar o nome do pai de Cassandro. Mas o pai do Cassandro, que era o regente da Macedônia, né, ele deixou, na verdade, a sucessão, né, desse domínio da Macedônia para um outro cara, né, que não era o filho. E o Cassandro ficou bravo e acabou tomando o poder para ele. E conseguiu fazer um reino estável, né? Deixa eu ver se quem que era o pai dele. Aqui fala que Cassandro foi ensinado por Aristóteles no liceu, bem interessante. Bom, acho que eu tô enrolando. Ele é filho de Antípatro. Antípatro, que era regente da Macedônia. Antípatro. Então, ele deu meio que um golpe ali, assim, né? E aí ele falou que ia ficar governando em nome de um dos dois sucessores, né? Não me lembro se era Felipe III, mas ele teve uma briga com a mãe de Alexandre IV, né? Ou seja, a antiga esposa de Alexandre o Grande, acabou assassinando Alexandre IV também. Então, quando chega aqui nesse ponto, o Felipe III já tinha morrido também, né? Então, não tinha sucessor direto de Alexandre o Grande, né? Nem o irmão, nem o filho, né? Aí começa a ter um monte de disputas ali pelo trono. O Demétrio Poliorcetes, esse cara que acaba conseguindo governar por um tempo. Aí Lisímaco, que era um cara da Trácia, também um dos generais, né, de Alexandre ali da Trácia, consegue juntar junto com esse cara chamado Pirro, que era o rei de Epiro, era um outro reino ali do lado que não tinha nada a ver com a Macedônia, né? Aí Pirro vai para lutar na Itália, e Lisímaco acaba controlando ali a Macedônia, né? Tem uma crise nessa batalha de Coropédium, ou Coropédio em português, né? Em que o Seleuco vai se aproveitar ali de algumas instabilidades e vai atacar as cidades da Ásia Menor, conquistar para si as cidades da Ásia Menor ali. E então o Lisímaco vai para a guerra com ele e vai morrer. Então vai ter uma crise ali nessa sucessão do Lisímaco, né? E quem vai conseguir tomar o poder é Antígono II Gônatas, né, que é o filho de Demétrio Poliorcetes, né, e ele é neto de um cara chamado Antígono, seria o primeiro, né, mas Antígono Monoftalmo, ou Antígono Caolho, que é um cara que está aqui meio que nessas disputas aqui. Ele também foi um pretendente ao trono, e aí foi tudo muito embaçado, né, como vocês podem ver. Mas, então, basicamente, aqui é um monte de coisa complicada, um monte de disputa. E aqui, Antígono II Gônatas. Pronto. Então, Antígono Gônatas vai herdar, vai pegar o reino da Macedônia, que não teve um governo estável desde a morte de Cassandro. Então, se vocês... quando que é a batalha de... Cassandro... Vou aproveitar que eu já parei um pouquinho aqui, vamos ver. Ele morre em 319. Não, Antípatro, o pai de Cassandro, morre. Cassandro morre em 297. Né? Então, de 297 até 276, que não é o ano de nascimento de Antígono Gônatas, é o ano em que ele assume o trono, faz a conta aí, de trás para frente, 276 dá 4 para chegar em 280, para chegar em 7 é o que? 21 anos sem um governo realmente estável, né? Desde a morte de Cassandro.
Então, e a Macedônia não era um país rico, na verdade, né? Eles não tinham muitos homens, não tinham recursos, assim, tinham algumas minas de prata, se não me engano, mas não era um lugar rico. E Antígono, o autor até fala, né, que tinha algumas cidades ali da Grécia que sozinhas conseguiam arrecadar mais imposto do que a Macedônia inteira, né? E vai acontecer que as pessoas ali, a população macedônica, está cansada por causa dessas disputas, então eles não querem guerra. Então, se o Antígono falar, galera, eu preciso da ajuda de vocês para ir para guerra, a galera vai falar, não, mano, não. E se o Antígono não se comportar direito, eles podem tentar colocar um outro cara no poder, né, trocar ele. Então, é um reino um pouco instável, né. Então, ele também governava a Tessália diretamente e outras regiões por meio de generais. Então, ele vai dominar ali o norte ali da Grécia, essa região da Tessália e algumas partes da Grécia, né? Na verdade, ele entende que os gregos têm um sentimento de liberdade muito grande e de autodeterminação, né? Então ele faz de tudo para fazer os gregos parecerem livres, apesar de ele estar dominando os gregos. Porque você lembra que Filipe II também já tinha feito algo desse tipo, né? Ele conquista ali a Grécia, mas na verdade ele cria a Liga de Corinto, em que ele é o hegemon, o líder, né? Todas as cidades têm que se comportar ali, ninguém pode fazer nada. E elas precisam ajudar o rei Filipe em guerra, né? Então, quer dizer, ele não conquistou, mas ele meio que manda ali, né? Então tem sempre essa questão ali com os gregos, né? Tem esse domínio, não queria dizer que meio velado, mas tem essa... Tem um jeitinho ali para você dominar a Grécia, né? Você não pode chegar mandando, né? Querendo que todo mundo te obedeça, assim como se você fosse o dono da coisa toda, né? Então, e aqui os auxiliares de alguns desses generais do Antígono têm o poder de interferir na Assembleia das cidades gregas, em algumas cidades gregas da costa macedônica. Foi assim que o autor colocou. Eu entendi que são cidades geograficamente na Macedônia, mas que são dominadas por gregos, né? E também, então, ele exerce ali um domínio sobre a Grécia. Então, o exército profissional da Grécia, vocês lembram que quando a gente falou de Filipe II, antes de começar toda a conquista macedônica, ele monta ali um exército que é permanente. Ele está o tempo todo com o exército, trabalhando, né, fazendo alguma coisa. Isso é uma coisa muito moderna. Isso antigamente não existia, né? Os reis, na verdade, faziam guerra, inclusive da primavera, início da primavera e acho que no final do outono, porque no verão todo mundo tinha que trabalhar no campo para colher, e acho que mais para colheita, né? Eu não entendo direito. E no inverno é muito difícil de você fazer movimentações militares, né? Então até a guerra parava por causa dessa questão das estações, né? E ele é o primeiro cara, o Filipe II, nesse nosso mundo ocidental ou europeu, que vai criar um exército temporário, ou permanente, né? E isso acaba agora com toda essa disputa, todo esse conflito, e a galera, como eu falei, não quer saber muito de guerra, então ele não tem mais um exército permanente, também não tem dinheiro para isso, né? Então ele tem alguns guardas macedônicos, ele tem alguns mercenários, né? E em alguns lugares importantes como Corinto, né? Você lembra que Corinto está num istmo, né? É um pedacinho de terra bem fino que liga o Peloponeso até o norte ao resto da Grécia, né? Ao norte, a parte mais ao norte da Grécia, né? A Ática, todo aquele resto lá. Então é um ponto importante estrategicamente, geograficamente. Então ele domina Corinto. Acho que eu vou falar mais aqui para frente. Tá. Então a força permanente de Antígono era composta de mercenários gregos, de lírios e nortistas ali, porque tinha vários povos ali mais para o norte da Grécia e da Macedônia, né? Os mercenários gregos tinham que ser contratados e pagos pelo ano militar, né? E esperavam receber lotes de terra ao término do serviço. Então Antígono contratava regularmente mercenários dos reinos gauleses, da Sérvia e da Trácia. Isso eu esqueci de falar, que é bem interessante. No meio aqui de todas essas disputas pela Grécia e pela Macedônia, teve uma invasão dos gauleses na Macedônia, né? É interessante que a gente pensa nos gauleses, sobretudo na França, mas eles eram um povo que migrava bastante, e tinham gauleses ali que teve um ataque a Roma, que foi bem antes, tipo 100 anos antes, e teve esse ataque dos gauleses aqui também na Macedônia, né?
justamente nesse período completamente conturbado ali e instável, né? Mas ele também contrata alguns gauleses da Sérvia e da Trácia, que primeiro eram mais baratos, né, e que podiam ser dispensados, até que o autor fala assim: mais tarde os gauleses dominaram as condições do mercado, e gauleses, obviamente mercenários, com o tempo de serviço expirado, foram estabelecidos na Macedônia. Né? Quer dizer, eles perceberam que os gregos estavam cobrando mais caro e falaram: não, a gente pode cobrar mais caro também, né? Para ter esse lote de terra depois, né? Na Macedônia, os reis nunca foram venerados como deuses, então isso aqui é bem diferente dos outros reinos, né? Você lembra que a monarquia era muito ligada aos costumes. Na Grécia também não. Bom, na Grécia eles acabaram sendo venerados como deuses, né? Mas o Antígono buscou sua legitimação com os filósofos como Zenão e os estoicos, né? Zenão é o líder fundador do estoicismo, né? E também com os síndicos, que era uma outra corrente ali. Então ele buscou mais essa coisa de um rei filósofo, de um rei sábio, e não de um deus, como foi no caso das dinastias mais orientais, digamos assim, né? Então, o Antígono e a dinastia dos Antigônidas estiveram constantemente em guerra contra os bárbaros na fronteira norte, né? É uma fronteira ali que tem vários outros povos bárbaros, apesar de que eles contratavam alguns celtas, né? Mas os celtas também já tinham invadido eles antes, então é interessante, né? E eles eram protetores da civilização grega, porque eles que estavam impedindo ali os bárbaros de entrar e tomar tudo, né? A Macedônia estava bastante helenizada, mas Antígono não tinha interesse em conquistar a Grécia, apenas em mantê-la desunida para não oferecer risco à Macedônia. Assim, além de Atenas, que ele interessava pela questão cultural, então toda essa relação que ele tinha com Zenão, ele pediu para que Zenão, esse Zenão se chama Zenão Fenício, né, que é o fundador do estoicismo. Ele pede para ir para a corte dele, mas Zenão não queria e mandou um discípulo dele para lá, né? Então ele dominava Corinto para a questão estratégica. Então, para ter ali esse ponto central ali que impedia a Grécia toda de se unificar, né? Então ele tinha qualquer coisa, ele tinha um ponto estratégico ali para garantir que a Grécia ficaria dividida, assim, né? E não se uniria contra ele, né? Havia, contudo, esse aqui é mais uma curiosidade, mas eu achei bem interessante, faz parte da história do período, né? Havia, contudo, uma cidade grega fora da Grécia, suficientemente poderosa e dinâmica para influenciar a política dele. Então ele consegue manter Corinto, e as cidades gregas não oferecem risco a ele mesmo. Assim, não tem nenhuma que é muito forte, mesmo Atenas já não é tão forte. Então, essa cidade que mais oferecia risco a eles é Rhodes, a cidade-ilha, né? Que é uma cidade numa ilha, e a ilha pertence à cidade, prosperava imensamente e seus comerciantes geralmente defendiam a paz, mas ela estava pronta para combater qualquer agressor em prol do equilíbrio de poderes ou da liberdade de navegação. Era um flagelo para a pirataria e a habilidade de seus marinheiros era lendária. Ali fala um pouco sobre Rhodes, então era um governo aristocrático, uma democracia limitada, na qual as famílias mais influentes exerciam um papel moderador. E teve uma coisa muito interessante que é esse sistema de liturgias voltado à alimentação. Liturgia, para eles, na verdade, era quando as famílias mais importantes eram obrigadas, no fundo era obrigado a pagar por festivais, por eventos públicos, né? Festivais para os deuses, jogos, teatro, né? Eles chamavam isso de liturgia, né? E eu entendo que eles eram obrigados, mas que também isso era um negócio meio honroso, assim, né? Você ser a pessoa que vai pagar por isso, né? Então, mas eles tinham essa liturgia de prover o sustento de um certo número de pobres, o que explica, talvez, em parte, a estabilidade da cidade. Havia muito esses problemas de ricos e pobres na Grécia, né? Então, eles eram encarregados de prover um sustento de um certo número de pobres. Então, e isso mantinha a estabilidade, né? Durante o cerco imposto por Demétrio, ela usara até mesmo a armar seus escravos. A Atenas chegou a fazer isso bem no final, mas a Atenas já estava bem desesperada, né? Rhodes era um centro de operações bancárias e de câmbio internacionais. Bancárias e câmbio internacional, tá? Operações bancárias e de câmbio, tá? Quando a cidade foi devastada pelo terremoto em 225 a.C., derrubou o Colosso, o famoso Colosso de Rhodes, que era uma das maravilhas do mundo antigo, e uma crise comercial ameaçava instalar-se. Todos os reis de língua grega e muitos cidadãos acorreram em seu auxílio, com generosas contribuições em dinheiro, gêneros e mão de obra ficou mal traduzido, né? Mas deve ser espécie, né? Deve ser dinheiro em espécie, né? Em mão de obra, naquela que foi a maior demonstração de solidariedade de todo o mundo helenístico. Você vê que então Rhodes era uma das cidades
mais famosas, mais importantes, né? A gente, se você lembrar do Colosso de Rhodes, que era uma maravilha do mundo antigo, né? Você fala, ok, mas às vezes a gente pensa, ok, Esparta, Atenas, quando muito a gente lembra de Tebas, né? Mas Rhodes estava bem importante nessa época, né? Aqui uma curiosidade, o Código Marítimo de Rhodes talvez tenha sido a única legislação grega a ter permanecido em vigor no Estado moderno. Porque, então, o autor fala que isso não é certeza, mas graças à adoção pelos Antoninos, né, que eram uma dinastia posterior, né, fragmentos desse código foram incorporados à compilação bizantina conhecida como Lei Marítima de Rhodes, e por essa via chegaram a Veneza. Então, bem interessante, um ponto à parte, né, a história de Rhodes, mas a disputa entre os sucessores, então, voltando para a Grécia, criou uma repulsa pela guerra, e está florescendo nessa época um sentimento de humanidade comum a todos, então já não tem tanto essa coisa da polis, nem mesmo os gregos de se acharem melhor do que os bárbaros, né, porque eles estão convivendo entre os bárbaros, então essa coisa meio que acabou assim, né. E também o estoicismo vai pregar o melhor tratamento aos escravos e vai ter muita alforria de escravos na Grécia, né. O centro do comércio está mudando para a Ásia, embora ainda exista riqueza, né, esse é meio que algumas outras cidades da Grécia estão desenvolvendo, Atenas está decaindo um pouco, mas ainda tem muita riqueza, né? Ainda não é uma época em si pobre, né? Mas aqui é bem interessante, apesar das famílias antigas de Atenas estarem se extinguindo, né? Tem pessoas novas enriquecendo, e indicadores como o número de novos festivais, o crescimento e as isenções concedidas aos artistas dionisíacos, a proliferação de clubes baseados em contribuições dos membros e a queda das taxas de juros ao longo do século atestam a abundância de recursos financeiros. Então é bem interessante, também a coisa não é tão simples assim, porque ele vai falar que quando o Alexandre conquista a Pérsia, né, ele libera o tesouro persa, né, eu não sei se ele distribuiu ou se ele foi gastando. No começo da campanha, o Alexandre ele vai para a Pérsia ali com quase quebrado, na verdade. Ele tem ali tipo 2 meses de soldo dos soldados para pagar, né? Então acho que ele acabou pagando todo mundo ali que precisava, né? Mas quando ele libera esse tesouro persa, né, toda essa prata e esse ouro, imagino, o valor do dracma, que era a moeda ateniense, cai pela metade, né? Então muito ouro, muita moeda, o valor da moeda cai. Então provocou uma alta dos preços, e embora a moeda tenha se recuperado em grande parte em meados do século, seria então 250 por aí, né? Os efeitos daquela grande perturbação persistiram, sobretudo porque os salários não acompanharam a elevação dos preços. Os trabalhadores estavam sem dúvida em situação pior do que no século IV, e o abismo entre ricos e pobres havia se aprofundado, gerando agitação social. Também uma coisa que vai acontecer é o começo de um despovoamento, né? Ele fala que não tinha despovoamento, mas começava o processo que levaria à introdução de contingentes populacionais de origem estrangeira. Os ricos não queriam e os pobres não podiam criar famílias numerosas. Então, perto do fim do século, como mostram as inscrições, famílias com 4 ou 5 filhos eram extremamente raras. O modelo de filho único havia se tornado comum. Além disso, embora a família com 2 filhos homens, para prever uma eventual morte em guerra, ainda fosse relativamente frequentes, apenas uma em cada 100 famílias criava mais de uma filha. Isso é bem interessante. Entre os 79 casais que se estabeleceram em Mileto com seus filhos, muitos deles ainda pequenos, então vieram essas famílias para se estabelecer em Mileto. Olha só que interessante. Havia apenas 28 filhas para 118 filhos. Tais números só admitem uma explicação. Havia variações locais, como a frequência de adoções em Rhodes, mas sem dúvida na segunda metade do século, a praga do infanticídio, especialmente o de meninas, tornava-se assustadoramente comum. A Grécia começava a exagerar em sua preocupação secular contra a fome. Então, quer dizer, com esses números, você vê que claramente os caras, quando tem menina, eles, né, eles dão um jeito ali de não criar a filha, né? Então, também ele fala que a Grécia começava a exagerar em sua preocupação secular contra a fome. A gente chegou a falar um pouquinho quando a gente falou sobre a política de Aristóteles, a gente mencionou de passagem que ele queria regular o número de filhos. E eu estava pesquisando, isso é porque a terra era dividida igualmente e as cidades gregas elas eram
muito pequenas. Então já não tinha muita terra. Então se você tinha vários filhos, você dividia a terra em um monte de gente, mas o cara ter, sei lá, 1/4 ou 1/5 da terra que era do pai dele, às vezes ele não consegue se sustentar, então ele é pobre. Então tinha esse problema de pobreza que acontecia quando você tinha muitos filhos, né? Uma característica desses estados limitados e pequenos. Então essa preocupação secular contra a fome seria você limitar o número de filhos. E ele falou, tá começando a exagerar, porque agora vocês, a maioria só tem um filho, né? Não vai repor, né, a população. Embora, na verdade, talvez eles não estivessem pensando nisso, estavam pensando realmente em ter menos custos, talvez, provavelmente. Aí, só pra gente terminar um pouquinho, o Pirro, que era o Pirro, ele era o rei do reino chamado Epiro, né, que tinha ajudado lá no começo o Lisímaco, se eu não me engano, né? Mas o Pirro, ele é mais famoso pelas conquistas dele na Itália, ou pelo fracasso dele na Itália. Eu não conheço muito, então não tenho certeza ainda vou estudar sobre ele. Mas ele ganhava as batalhas contra os romanos, só que ele perdia muitos soldados, então surgiu essa expressão vitória de Pirro, né, que é quando você ganha, mas o custo é tão grande que na verdade você perdeu, né? E após essas conquistas romanas, ele volta e começa a criar briga com o Antígono, né? Então ele contrata alguns gauleses, ele vai atacar o Antígono, né? E o Antígono se prepara contratando alguns gauleses, mas ele não consegue trazer os mercenários dele, que estão espalhados ali nas cidades gregas, ali na costa, né, para atacar o Pirro. Então Antígono vai convocar os macedônios, sabendo que os caras não gostavam muito disso, né? Eles iam ali de má vontade, prontos para desistir a qualquer momento, né? E o Pirro consegue atacar Antígono durante uma retirada. Ele mata os gauleses que estão a serviço do Pirro, né? Tem uma... Isso que o autor fala, né? Todos os gauleses foram mortos pelo Pirro, e os macedônios literalmente mudam de lado, falam, mano, não, se o cara é mais forte, eu não quero saber de briga, assim, eu não vou ficar lutando assim contra um cara que é mais forte por causa de você. Se o cara é mais forte, então ele ganhou e pronto. E o Antígono foge para Tessália, né? Ele perde a Macedônia e se muda e foge para Tessália para tentar se reorganizar. O Pirro, ele vai voltar para o reino dele em Epiro, né? Que é ali do lado, é tipo onde hoje é a Albânia, alguma coisa assim, né? Ali do ladinho da Macedônia. Mas ele deixa que alguns gauleses que estavam do lado dele, eu entendi que ele também contratou outros gauleses, né? E ele, em retaliação por Lisímaco, que tinha feito o mesmo em Epiro, né? O Lisímaco destruiu ali alguns lugares sagrados em Epiro, né? Quando ele brigou com o Pirro. E então ele falou, então agora eu vou deixar os gauleses fazerem a mesma coisa com vocês. Só que a população macedônia então fica contra ele, né? E Pirro vai para Epiro, deixa a Macedônia lá, e o Antígono consegue reunir outros homens que ele tinha, né? Porque ele tinha domínio na Tessália, na Grécia também, e consegue reconquistar boa parte da Macedônia. Então eu preciso ver mais sobre Pirro, porque parece que ele é um cara que não consegue, assim, não quero falar porque eu não conheço direito, mas parece que ele não era um cara assim muito habilidoso, né? Vamos ver o que acontece quando a gente lê sobre ele em mais detalhes depois. Mas beleza, galera, é isso. Lembre-se aí de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, essas coisas tudo. Até a próxima, a gente se vê. Falou!